Na Roma do imperador Diocleciano, onde o poder terreno parecia absoluto, a fé cristã florescia no silêncio dos corações. Foi nesse tempo que viveu Inês, uma jovem nobre, cuja alma pertencia unicamente a Cristo. Diante das mais ricas propostas de casamento e das pressões sociais, sua resposta era firme e serena. Já tenho um esposo que os olhos humanos não podem ver. Levada a público, sua coragem não precisou de palavras. Sua pureza era sua armadura. E sua fé, sua força. No momento final, sua alma não conheceu a violência, mas a entrega. Como um cordeiro oferecido em sacrifício, seu espírito se elevou, intacto e vitorioso. Sua fidelidade transformou-se em testemunho eterno, um farol de esperança e pureza. A história de Santa Inês não é sobre o fim, mas sobre a vitória da fé, um exemplo de coragem que a Igreja celebra até hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar no dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fique aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem de mão seca: estende a tua mão, e ficou curado. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira que haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, queridas filhas, hoje nós estamos diante de um texto do livro de Samuel, que nós estamos vendo essa semana, e hoje, mais uma vez, fala de Davi. Mas Davi, que foi provocado pelos filisteus, provocado por aquele povo que lá estava, ele lembrou uma coisa que acontecera na vida dele, quando disseram assim: olha, tu é loirinho, de olhos azuis, franzino, né, pequenininho, tem lá um homem muito grande, que todo o exército temia, e você acha que você vai lá enfrentá-lo? Você vai vencê-lo com esse tamanho todo aí, raquítico do jeito que você é? Fizeram assim com Davi, mas o que eu havia dito antes, Davi lembrou a eles das mãos de Deus. Davi lembrou que ele foi salvo da jaula do leão. Colocaram Davi numa jaula com leões ferozes, famintos, e os leões lambiam Davi, brincavam como um cachorrinho brinca com o seu dono. Depois colocaram Davi na covas lá dos ursos, e os ursos brincavam com Davi. Ora, se esse Deus tem força de dominar as feras, por que eu tenho que temer alguém que se acha que é maior do que eu? Que se acha que é poderoso, que se acha que tem poder disso ou daquilo? E muitas vezes nós esquecemos com muita rapidez a grandiosidade de Deus. Quantos livramentos vocês, de repente, na vida do cotidiano passaram, livramento mesmo. Tantos lugares que vocês já viveram, querendo ou não, quantas pessoas que vocês já conviveram, pessoas de má coração mesmo, e Deus os livrou. Então, muitas vezes, nós testamos Deus porque vivemos murmurando, resmungando, não estamos satisfeitos com nada. Se estamos aqui, reclamamos que estamos aqui. Se estamos lá fora, reclamamos que estamos lá fora. Está sempre assim, nós estamos sempre assim, a murmurar contra Deus. Então Davi lembrou a eles, eu vou lá, eu vou vencê-lo, porque eu tenho um Deus,
Nós precisamos vencer os gigantes que nós formamos. A pessoa só se acha melhor do que você porque você a faz melhor do que você. Você a faz, você dá a ela uma força, porque ela tem mestrado, doutorado, ela tem isso, ela tem... Tá ótimo. Parabéns para ela que tenha tudo isso e um pouco mais. Mas dizer que ela é melhor do que você, que é filho de Deus, igual a ela, filho de Deus, igualzinha a ela. Então, às vezes, nós damos uma altura para os nossos gigantes maior do que eles têm. Maior. Porque muitas vezes nós duvidamos do poder de Deus, porque já esquecemos das graças que Deus nos concedeu lá atrás. Parece que somos igual uma criança que ganha um brinquedo, fica feliz com aquele brinquedo, ninguém pode tocar naquele brinquedo, mas 10, 15 dias depois, o brinquedo já está largado para um lado, porque ela já tem outros sonhos de outro brinquedo, já tem outro sonho. Como talvez um exemplo, até mesmo os nossos celulares, né? A gente que faz isso, que faz aquilo, nós já queremos já o não sei que 5, agora tem o 6, agora tem o 7, e a indústria vai enriquecendo, né? Tem o 8 e a gente fica atrás do 5, do 6, do 7, do 8, né? Porque nós estamos insatisfeitos com o 1 que nós temos e que faz tudo aquilo que precisamos. Então nós queremos hoje observar o que Deus fala ao nosso coração, na nossa vida, e realmente sermos agradecidos a Deus. Pararmos de termos uma vida de murmuração. É cansativo. Nós somos muitas vezes, se assim posso dizer, se não há heresia da minha parte, nós somos cansativos para Deus. Nós estamos sempre murmurando, sempre reclamando, sempre. O problema não está aqui. O problema não está na tua casa. O problema não está na tua igreja. O problema está em você, o problema está em mim. Porque eu não consigo ver beleza em tudo aquilo que Deus tem providenciado para mim. Então a murmuração é um dos piores males que nós enfrentamos. Nós não vemos perspectivas de coisas melhores porque reclamamos com o melhor que Deus está nos dando. Sempre, 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 sempre. Então hoje nós somos provocados por essa palavra, exemplo do rei Davi, olhar o quanto Deus colocou nas mãos de Davi graças e graças, e quanto Davi também soube, naquele tempo, aproveitar as graças e reconhecer a graça de Deus e não duvidar do amor de Deus para com ele, não duvidar. Davi foi insistente nesse amor. O evangelho de hoje nos apresenta Jesus que, mais uma vez, entra de novo. Marcos deixa bem claro que ele entra de novo na sinagoga. E aqui nós vimos as curas, né? Jesus ontem é um grande... Jesus, eu costumo dizer que ele é um grande provocador. Ele nos provoca. E essa provocação que ele faz agora com os fariseus é uma provocação para fazer refletir. Jesus foi questionado porque comia com seus discípulos a espiga, o milho, no dia de sábado, e ele vai falar, ensinar que ele é maior do que o sábado. E aqui ele agora entra na sinagoga no dia de sábado para provocar, né? No dia de sábado, ele podia entrar em qualquer outro dia, mas entrou no dia de sábado e lá encontrou um homem de mão seca que estava lá no cantinho, de mão seca. Ou seja, ele tinha uma paralisia na mão. E aquele homem de mão seca, Jesus olha e chama aquele homem para o meio. Ou seja, Jesus dá um valor que ninguém ali naquela sinagoga deu para aquele homem. Jesus chama aquele homem e coloca ele no meio. Mas eles estavam lá, os fariseus, olhando se Jesus iria fazer um milagre no dia de sábado. Então, valorizando mais o sábado do que a pessoa humana, ser humano. Domingo é o dia do Senhor, não é? Sim ou não? Sim. Nós vamos à missa porque cumprimos o preceito do amor e assim cumprimos o preceito. Mas depois da Santa Missa nós podemos ir, quem gosta do seu futebol, vai para o seu futebol, vai fazer um lazer com a sua família, vai almoçar em casa. Nós não ficamos na igreja às 24 horas do domingo, mas continua sendo o dia do Senhor. É o dia que nós saímos para fazer o bem, para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que nos encontramos, para as nossas famílias
e continua sendo o dia do Senhor. Já prestei culto, ou depois eu vou fazer isto, quem gosta de ir à missa à noite, por exemplo, mas não vai deixar de cumprir com o preceito, porque é o dia do Senhor. Mas a suavidade do dia do Senhor, o Senhor nos chama a amar. Esse é o dia do Senhor, nos chama a amar. E observarmos o mandamento da lei de Deus é observar o ensinamento que o próprio Deus nos dá no dia do Senhor. Porém, voltando aqui, ele vai e diz, olha, mas veja bem, vocês estão aí com os olhares dele, porque Jesus prescuta os corações, vocês estão ali para ver se realmente eu vou fazer a cura desse homem. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, mas o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Eu perguntaria, qual é o dia que Deus nos permite fazer o mal? Diz assim, olha, você hoje é o dia que eu te permito você fazer o mal. O mal a você, o mal àquelas pessoas que te cercam da sua casa, o mal a alguém que está aqui morando com você. Mas qual é o dia que o Senhor nos permite fazer o mal? Qual é o dia da semana que eu posso dizer que esse dia é para eu aprontar muito? Aprontar mesmo, fazer o mal para mim ou para outras pessoas. Não existe o dia. Não existe, nós não vamos encontrar esse dia. E se nós encontrarmos esse dia, é porque nós não estamos em Deus. Nós não estamos em Deus. Se nós encontrarmos esse dia, é porque nós não estamos em Deus. E aqui, amados irmãos, como é importante nós percebermos essa orientação do nosso Senhor para nós hoje. Que ele vai falar para eles e eles ficaram em silêncio porque não sabiam o que responder. Ora, e Jesus curou aquele homem de mão seca. Porém, não curou, ou não conseguiu, ou não quis, não sei, curar os corações daqueles homens de coração seco, de coração duro, que após a alegria da cura daquele homem, que deveria ser uma alegria, após aquele momento, eles tramaram como foi ali naquele dia que eles resolveram tramar, articular como matar Jesus. Como é que nós vamos matar esse homem bom? Como é que nós vamos matar esse homem bom? O que nós vamos fazer? Ele está fazendo bem. Está fazendo bem que nós não fazemos. Eles não se alegraram com a cura daquele homem. E por que não se alegraram? Porque não era com eles, porque não era com a família deles, porque não era. E nós somos assim, né? Olha, nós só nos preocupamos com o cego, com o deficiente visual, ou com o cadeirante, ou com quando a gente tem alguém em casa. Porque enquanto nós não temos, não estamos preocupados se tem algo para facilitar o cego andar, ou para a cadeira de roda subir, não estamos nem preocupados. Andamos na rua, não estamos nem preocupados com isso. Mas quando temos alguém em casa, ou somos nós que estamos de cadeira de roda ou cego, porque tudo isso um dia pode nos acontecer, porque faz parte, aí nós nos preocupamos. Assim também aquele homem lá de mão seca, ninguém estava preocupado com ele, estava lá no canto da igreja, jogado lá, e Jesus trouxe para o meio. Exatamente isso que Jesus quer fazer com você hoje, comigo, que tem feito com cada um de nós, nos trazer para o meio, para que nós percebamos o quanto Ele nos ama, o quanto nós somos amados. O gigante que você possa ter constituído na sua vida é um nada diante de Deus. É um nada diante de Deus. Que hoje nós consigamos olhar por dia tão belo do martírio de Santa Inês. É um martírio que dá força, como ontem vimos São Sebastião, hoje nós vemos Santa Inês, essa jovem, aquilo que eu falava antes para vocês, entre 13 e 16 anos, é o que mais ou menos se entende da idade dela, disse não para um rei gigante que queria tê-la como esposa, como mulher, e ela disse não para guardar a virgindade para Deus. O amor maior que ela tinha era Deus. E ela não negou a sua fé. Foi posto em várias provações para negar a sua fé e ela não negou. Foi decapitada. Uma jovem que foi decapitada porque não quis negar Jesus Cristo. Que hoje seja um dia para nós valorizarmos nosso Senhor Jesus Cristo, valorizar nossa fé,
e percebermos o quanto Deus já tem feito para nós e o quanto nós precisamos fazer por Ele e para Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.